no chat. Desculpa por existir. Deixa eu ver se começou a gravar. Eu esqueço, se vocês não avisam, tá gravando. Então tá bom. Então, voltando, Abimael e Companhia Limitada, muito obrigado pelo aviso, eu sou esquecido mesmo. Então, voltando, a reserva legal, ela é 5% do lucro que sai na DRE. Mas ela não pode ultrapassar 20% do capital social. Então, vamos imaginar um capital de 100 mil reais, a reserva legal, no mínimo, é 20 mil reais, quer dizer, no máximo, pode chegar no PL a 20 mil reais. Não pode exceder a 20% do capital social. O segundo motivo está no parágrafo 1 e parágrafo 2. A reserva legal, ela pode deixar por opção do contador e da empresa, eu posso deixar de aplicar 5% sobre o lucro e constituir a reserva legal se eu já atingir 30% do meu capital social, somando reserva legal, o saldo que eu teria lá no PL, com a reserva de capital, que estaria lá também no PL. São duas contas que estão lá no PL, como nós vimos nos slides anteriores. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vou citar para vocês o artigo 193. A diferença entre o limite obrigatório e o saldo anterior da reserva legal corresponde ao valor máximo que a empresa poderá destinar para a reserva legal. Então, vou explicar essa letra A. Exemplo, um capital de 100 mil reais. O máximo que a reserva legal poderá estar no PL lançado seria 20% desse capital, ou seja, 20 mil reais. Letra B. A diferença entre o limite facultativo e o saldo anterior da reserva legal, mais a reserva de capital, corresponde ao valor mínimo que a empresa poderá destinar para a reserva legal. Então, vejamos. Quando eu atinjo 30%, somando reserva legal e reserva de capital, 30% do capital, significa que eu não tenho, já estou gravando, então pode ser que eu não tenha a necessidade de constituir a reserva legal. Então vejamos, eu vou lá e vejo que eu tenho de reserva legal no meu patrimônio líquido 10 mil. Eu não atingi ainda os 20 mil. Então, eu vou lá, pego 5% do meu capital social, do meu lucro, para lançar, transferir do lucro para a reserva legal. Mas antes de fazer isso, eu vou lá e vejo, tenho reserva de capital? Tenho. Então, eu tenho lá 10 mil de reserva legal e tenho um saldo de reserva de capital de 19 mil reais. Então, o que acontece? Somando reserva legal, 10 mil, mais reserva de capital, 19, eu tenho 29 mil. Faltam 1.000 para constituir a reserva, chegar nos 30% aí. 30% é 30 mil. Então, ele está falando o seguinte, se você tem lá 5 mil reais para constituir de reserva legal, por obrigação, pelo 20% de capital, você teria que lançar. Mas você pode, se eu lançar 5 mil, ultrapassa os 30% do capital. Então, eu vou pegar 19 mil de reserva de capital mais 10 mil de reserva legal, eu teria aí 29 mil. Então, ao invés de lançar 5% do meu lucro, que seria 5 mil reais, por exemplo, eu posso lançar 1.000 reais e chegar nos 30%. Eu não preciso ultrapassar os 30%. Então, isso são regras. Eu poderia trabalhar com o mínimo. O senhor não está entendendo batavinas. E é normal isso, gente. Reserva legal é complicado. Então, vamos entender fazendo o exemplo. Na constituição da reserva legal, quando não for atingido o limite obrigatório facultativo, a empresa deverá obrigar a destinar 5% do lucro para a reserva legal. Sempre eu tenho que, se eu não atingir nenhum limite, eu tenho que destinar do lucro 5% para a reserva legal. Como que eu faço isso, gente? O lucro veio da apuração do resultado. Você lançou o lucro acumulado lá no balanço, no PL. Você vai pegar do lucro acumulado, vai fazer um débito na conta de lucro acumulado e um crédito em reserva legal. Sim.
Deixa eu ver se eu entendi. Então, essa reserva legal só pode ir até 30%? Não, até 20% do capital. Ah, 20%. Não pode 30%, passar de... isso, não pode ultrapassar 20% do capital. Os 30% é quando eu posso deixar de, por opção, de fazer a reserva legal, Abimael. Só que os 30% Entendi. é reserva legal mais reserva de capital, tá? Uhum. Por cento é 20, vamos imaginar um capital de 100, eu teria que ter no máximo, não posso ultrapassar 20 mil da reserva legal lá no PL, tá ok? Então, Ok. como que eu faço o lançamento dos 5%? Eu vou pegar lá no meu lucro acumulado, lancei o lucro acumulado no PL, vindo da DRE, vou debitar o lucro acumulado e creditar, gente, uma conta chamada reserva legal, que é uma reserva de lucro que eu apresentei lá no PL para vocês. Por isso que eu mostrei primeiro os slides do PL. Então, vamos em diante. Segunda hipótese, na constituição da reserva legal, caso a empresa atinja o limite facultativo. O que é o limite facultativo? É aquele que eu tenho 30% entre reserva legal mais a reserva de capital. A partir daqui, a empresa poderá, ou será, terá faculdade de deixar de construir a reserva legal. Ou seja, ela pode destinar qualquer valor compreendido entre essa faixa do valor mínimo e o valor máximo. Mas eu ainda não continuo entendendo, professor Furlan, e é normal. Então, vamos para um exemplo prático para a gente entender a explicação do professor Furlan. Temos mais 5 minutos de aula para encerrar e parar de judiar de vocês hoje, tá? Lucro líquido, 100. Reserva legal, 36. Esse é um saldo anterior. Está lá no meu patrimônio líquido. Reserva legal, 36. Está lá no meu patrimônio líquido, capital social de 200. Então, eu tenho 100 de lucro líquido, que é o que eu apurei na DRE neste período. Mas já tenho dois saldos lá no meu PL. Reserva legal 36 e capital social 200. Então, o que eu tenho que fazer, gente? Desses 100 que está aqui do lucro líquido, eu vou apurar 5%. 5% de 100 igual a 5, tá? Guardaram isso? Vocês entenderam? Sim ou não aí pelo microfone? Sim. Sim? Então tá bom. Sim. Então eu peguei da meu demonstrativo de resultados, deu 100, vou aplicar 5%, 5 seria o lançamento que eu deveria fazer. Agora vamos ver como que fica. 20% do capital é o máximo que eu posso constituir no PL de reserva legal. Então veja, o capital tem 100, 20% 20% do capital social, perdão, capital social tem 200, 20% de 200 dá 40. Esse é o máximo que eu posso lançar. No PL eu não posso ultrapassar de 40 a reserva legal. Só poderia se eu aumentasse o capital, mas o capital sendo 200, o máximo que eu posso ter constituído de reserva legal é 40. Então vejam, eu tenho reserva de 36 já. Eu posso lançar 5? Sim ou não? Não? Não. Muito bem. Quem respondeu aí? Não. Muito bem. Não. Por que não? Porque estaria ultrapassando os 40. Eu tenho já um saldo de 36. Se eu lançar 5 aqui, gente, 5 mais 36, fica 41, ultrapassa esse limite legal aqui da lei. Não, Ô, professor, sim, isso tem a ver que não pode ultrapassar esses 20% por causa dos dividendos a pagar ou não? também. Também porque isso é uma justificativa, é isso. A outra justificativa Hum, é que daí, se você deixar como reserva legal ou qualquer reserva aberto, os administradores de uma companhia por ações, você sabe que os diretores de uma companhia, de uma sociedade por ações, eles são diretores, às vezes, empregados. E eles vão pegar o dinheiro, ao invés de
dar para os sócios em forma de distribuição de dividendos, eles vão estar aplicando em reserva legal. A reserva legal, normalmente, ela fica lá, todas as reservas ficam ali guardadas. Enquanto elas estão ali, não estão sendo distribuídos dividendos, ou seja, o dinheiro está no caixa, o lucro está se realizando no caixa e, portanto, se ele não distribui lucros, o dinheiro fica aberto para eles trabalharem como capital de giro na empresa. A sua ponderação foi correta, Abimael. Então, Entendi. a lei faculta esse limite de 20% do capital social, tá? Para não ter abusos. Então, vejamos por que eu não vou lançar os 5 lá, voltando ao slide, para a gente encerrar esse assunto hoje. Entretanto, não podemos constituir a reserva legal pelo valor de 5, pois o limite obrigatório seria ultrapassado. 36 mais 5 igual a 41, maior que 40. Portanto, gente, qual é o valor que eu tenho que contabilizar, que eu tenho que lançar do lucro acumulado para reserva legal? Portanto, a reserva legal a ser constituída no exercício é de apenas 4, para chegar no 40. Então, vejamos o lançamento. Lucros ou prejuízos acumulados, normalmente lucros, né, acumulados, débito e um crédito de reserva legal. Dentro da onde? Do PL. As duas contas ficam no PL. Então, é uma conta que você vai tirar do lucro e vai jogar para a reserva legal. Então, o seu patrimônio líquido não sofre alterações. Tá ok? Eu não sei se o professor Capozzi já chegou em DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido. Mas na DMPL vocês deverão ver esse tipo de lançamento ocorrer, fica bem claro na DMPL. Chegou sim. Já chegou? E ele passou essa Chegou. transferência para reservas? Não. Não? Então, Não. eu não posso mostrar a DMPL porque ficaria meio antiético, né? Ele vai mostrar, possivelmente na DMPL você vai ver a transferência do lucro acumulado para a reserva legal, ou seja, não há alteração do PL nesse momento. Gente, eu tenho mais 2 minutos, eu vou só dar mais um exemplo para a gente encerrar o assunto hoje, tá? Lucro líquido de 100, reserva legal de 36, saldo anterior, né? Capital de 200. Veja que eu tenho 36 e um capital social. Tenho 2 limites aqui, 20% do capital social, 40, ou seja, eu não posso ultrapassar a 40 de hipótese alguma, mas tem um limite obrigatório aqui de 30% do capital social, ou seja, 60. Vamos imaginar agora que neste PL, vocês viram o terceiro marcador aqui, um quadradinho, vendo aqui reservas de capital de 30. Então, junto nesse PL, junto com reserva legal e capital social, eu tenho 30 de reservas de capital. Então, vejamos como que fica esse cálculo. Observem que a companhia decidir abrir mão do limite facultativo será obrigada a construir a reserva legal até que atinja o valor limite obrigatório. Então, qual é o limite obrigatório? O limite obrigatório é 40. O facultativo é 60. Mas esse 60, gente, eu tenho aqui que somar 30% do capital social. Eu tenho que somar reserva legal mais esse reserva de capital. Então, vejamos. O limite facultativo já foi atingido. 36 de reserva legal, mais 30 de reserva de capital. 36 mais 30 dá 66, ou seja, 60 é o valor do limite facultativo. Neste caso, a companhia poderá, tá, se assim desejar, deixar de constituir a reserva legal. Lembra dos 4 que ele tinha que constituir? Ele ainda não chegou nos 20. Mas como ele, somando reserva legal, saldo anterior de reserva legal, mais a saldo da reserva de capital, como os dois já somaram e chegou a 60, você pode, por opção, veja que é opcional. Por isso que a expressão é poderá deixar de constituir a reserva legal. Então, eu não preciso lançar os 4. Isso faz o quê? Os 4 ficam lá no caixa para a empresa usar à vontade. Mas veja, isso é opcional, não é dever.
Tá ok? Tudo bem, gente? Então, eu encerro aqui com a reserva legal. Encerro aqui, depois, na semana que vem, eu passo a partir deste exemplo. Gente, eu coloquei um exercício para vocês de reserva legal lá no site, lá no AVA, tá? Deixa eu só ver onde está aqui. Não é aqui, que é a gravação, que abriu um monte de janela aqui, gente, que eu nem sei. Mas existe um exercício lá, deve ser exercício 8, se não me engano, que vocês poderão trabalhar para chegar aí, para entender essa reserva legal, tá? Deixa eu ver aqui o exercício, reserva legal, exercício 8. Está lá em mercados para vocês, tá? Então, gente, eu vou encerrar aqui a gravação, encerrar a apresentação. Eu agradeço a vocês. Eu só gostaria de que vocês, mais uma vez, agora ligassem aqueles que podem, externassem se vocês gostaram da apresentação, se foi bom, se deu... Professor, Oi, o exercício de depreciação, a resposta já está lá também para a gente poder conferir? o de hoje? Ah, não, da semana passada? Isso. Já está lá nos slides, tá? Eu fiz aquele Ah, tá bom. slide que estava com aquele monte de problema. E Tá lá bom. para você está em PDF, tá? Então, lá Ah, vocês têm a apresentação 3 de imobilizado que eu fiz hoje, a apresentação 4 em permit, a apresentação sobre o patrimônio líquido, a apresentação 6 reservas de lucros, o exercício 7 de impairment, que vocês vão receber a resposta hoje, porque eu já corrigi com vocês, e tem o exercício 8 que eu gostaria que vocês fizessem durante a semana. Não é para nota, então, eu sei que a Márcia até nos alertou, os professores, que tem professor que viu esse negócio do AVA aí e começou a pôr tarefa lá para o aluno fazer nota, né? Ainda não é tarefa para nota, certo? Porque os alunos estão até sobrecarregados de tanta coisa que tem que fazer, todos os professores inventarem por tarefa lá. Eu estou pondo os exercícios para a gente aprender. Eu acho que é mais válido isso, tá? Se precisar dar um ponto de participação, eu vou ver quem participou das aulas presenciais direitinho, quem participou aqui das videoconferências, e a gente dá um pontinho de participação, meio ponto, que for, para ajudar na média de vocês, tá bom? O importante é que a gente participe da aula. Prova, avaliação, a gente é importante também para medir a capacidade de vocês, mas a gente vai, aos poucos... Ô, Furlan, Sim. não teve aquela segunda folha que você entregou para os alunos que eu não consegui pegar? É. Ele já foi resolvido o exercício? Tá na AVA? Não está no AVA, semana que vem o Arthur me pergunta, se não me engano foi o Arthur, né? Acho que foi, né? Eu não sei quem que me cobrou Foi, né? aí. Porque eu nem sabia, eu não peguei. Eu vou na semana que vem, eu corrijo com vocês, tá? Eu coloco no AVA a folha e coloco a correção depois para vocês também, tá? Semana que vem eu corrijo, já foi cobrado disso. É que não deu tempo mesmo, viu, Abimael? Desculpa, tá? Não, tudo bem. É uma correria danada. Então, tentem durante a semana a gente fazer esse exercício 8, reserva legal. São 3 testes, se não me engano. É só uma tentativa durante a semana, quem conseguir pegar lá para ver se entende ou não. Próxima semana eu começo corrigindo o exercício e depois continuo aí da onde eu parei na reserva de capital. Tá bom, gente? ok. Professor, Sim, desculpa de tomar um pouquinho do seu tempo. não está tomando tempo, não. Eu entendi, né, que até os 20%, né, é o obrigatório máximo. Aqueles 30 é facultativo, é uma opção. É que eu não encaixou direito ainda na minha cabeça, porque você mostrou um Sim. exemplo que ele não pode passar dos 40, só que o outro ele passa do... É que eu não fiquei aí, eu travei meio aí. Não tem problema, Arthur. Isso é difícil de entender, tá? É por isso que eu acho que é legal você pegar essa apresentação de novo, ver os exemplos. Por isso que eu falo até na hora de gravar, que daí você vai estar falando de novo. Presta atenção que eu tenho um pouco de dificuldade. Gente, olha, com relação aos 30%, o que nós temos aí? Você vai fazer com que
este valor de 30% do capital se torne uma opção para você. Então, vejamos, tínhamos lá 36 de reserva legal, saldo anterior, e nós tínhamos 36 de reserva legal, saldo anterior, e 30 de reserva de capital. Então, o que acontece? Eu tinha lá 5% do lucro, deu 5. No exemplo 1, eu poderia lançar 4, porque eu não havia atingido ainda os 20. Mas, a partir do momento que eu acrescentei no PL lá, neste exemplo, no segundo exemplo, 36 de reserva de capital, eu posso usar o que nós chamamos limite facultativo. Que é isso? Eu vou somar a reserva legal, 36, que é o saldo anterior, mais a reserva de capital. Se eu já atingir 30% do capital, que seria 60, eu posso deixar de lançar a reserva de capital. Eu poderia lançar de 1 a 4 ou, vou falar melhor para você, de 0, ou seja, não lançar, até 4, porque 4 atinge o limite de 20% do capital. Então, é isso que a lei fala. Se eu não quiser fazer o lançamento de reserva de capital, como eu já atingi o limite facultativo, facultativo me dá a faculdade de deixar de fazer a reserva legal, constituir a reserva legal no período. Ah, tá. Como passou esses 60, essa soma passou dos 60, então você não é obrigado. Você pode jogar de 0 a 4 para esse 36 chegar nos 40, é isso? Exatamente. Ah, tá. Mas eu posso, por isso que eu falei, de 0 a 4, ou seja, eu posso não Entendi. reserva, né? Fica do profissional da contabilidade junto com o gestor. Entendi. Porque a soma passou dos 60, que era o facultativo. Então você já não é mais Exatamente. obrigado a nada. Entendi. Se eu tivesse 30 de reserva de capital e 30 de reserva legal, eu já atingi 60. Uhum. Agora imagine, se eu tivesse com reserva de capital e reserva legal 58, eu não cheguei no 60. Aí você precisava desses dois para chegar. Aí eu sou obrigado a lançar 2. Ah, Chegar no 60, daí eu não preciso lançar os 4. Mas aí esses dois que estaria dentro dos 20%, que é os 40. Exatamente. Ah, tá. Daí eu seria obrigado a lançar 2. Entendi. São Obrigado, regras, você tem que chegar até o facultativo. Se chegou... Agora, se o meu PL não tem reserva de capital, Arthur, não tenho que fazer nenhum outro facultativo, né? O limite obrigatório é o único limite que eu teria. Tá ok? Ah, legal, obrigado, viu, professor? Obrigado, gente. Boa noite. Espero. Vocês gostaram? Se gostaram, põe lá no AVA para mim se foi bom para vocês. Eu agradeço. Se cuidem, fiquem com Deus. Ele não cobra nada por ficar com vocês aí. Se cuidem mesmo. Cuidado com esse bendito ou maldito vírus, tá bom? Tudo de bom para vocês. Uma boa noite, um bom descanso, gente. Obrigado, boa noite, igualmente, Boa noite. professor. Fica com Deus. Boa noite, gente. Tudo de bom.